E se eu te dissesse que Mordor, a terra do fogo e da destruição, também escondia um segredo gelado? Não se pode simplesmente entrar em Mordor. Até o próprio ar que se respira é venenoso. Porque um lugar coberto de lava, cinzas e fumaça poderia congelar até a alma de quem passasse por lá? Vamos, Sr. Frodo. Precisa vestir alguma roupa. Não pode andar por Mordor nu em pelo. Hoje nós vamos falar sobre um dos mistérios mais macabros da Terra-média, o frio mortal de Mordor. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai mudar completamente a forma como você enxerga aquele lugar. Olha, nós encontramos o caminho para Mordor. Hoje o assunto é direto, mas bem curioso, porque Mordor era tão gelada, mesmo sendo um lugar cheio de fogo, lava, cinzas e poeira. Nos filmes a gente vê o Frodo e o Sam passando frio enquanto atravessam as planícies rumo ao Monte da Perdição. Mas ao mesmo tempo, tanto nos filmes quanto nos livros, Mordor sempre é mostrada como uma terra quase infernal, ardente e sufocante. Então, por que, afinal, lá também era tão frio? É uma terra inóspita, coberta de fogo e cinza e pó. Para começar, Mordor tinha o Monte da Perdição, que soltava fumaça, cinzas e aquela escuridão estranha ligada ao poder de Sauron. Essa escuridão não era só fumaça comum, era uma espécie de sombra mágica que escondia o sol e deixava os orcs à vontade, já que eles não suportavam a luz do dia. Só que esse bloqueio da luz também fazia o lugar ficar gelado. Mas não é só isso. O Monte da Perdição em si tinha um calor inacreditável, tão forte que nada no mundo podia ser comparado, nem mesmo o fogo de Ancalagon poderia se igualar. Era justamente por isso que o Um Anel só poderia ser destruído lá, no mesmo lugar onde foi forjado, porque era o ponto mais quente da Terra-média. Só que esse calor ficava restrito ao próprio vulcão. Nas outras regiões próximas, como Gorgoroth e Nurn, a sensação era de frio constante. Agora, se a gente olha de forma mais simbólica, Tolkien sempre ligava a morte e magia sombria ao frio. Basta lembrar do ataque do Rei Bruxo a Frodo. A ferida dele não era descrita como dor ardente, mas como um gelo que entrava nos ossos. O chamado hálito negro também passava essa sensação de calafrio mortal. Era como se o frio fosse a própria marca da morte. E existe ainda uma ideia mais profunda: o legado de Morgoth. Ele sempre foi ligado a lugares cheios de trevas e frio. Foi ele quem ergueu o Monte da Perdição em Mordor, muito antes de Sauron tomar o lugar. E mesmo sendo um vulcão em chamas, o resto de Mordor carregava essa herança gelada de Morgoth. Isso não é novidade. Onde Morgoth esteve, o frio sempre ficou como rastro. No extremo norte, em Utumul, sua primeira fortaleza, as temperaturas eram congelantes. E mesmo nos tempos mais antigos, nas eras das lâmpadas, ele já deixava para trás regiões frias e cheias de sombras. Até as montanhas sombrias que ele levantou para tentar atrapalhar os caçadores dos Valar ficaram conhecidas por suas temperaturas geladas. Por isso faz sentido pensar que Mordor também guardava essa marca. Morgoth pode não ter vivido lá de fato, mas foi responsável pela criação do Monte da Perdição e, de certa forma, deixou parte da sua essência naquele lugar.
Assim, o frio de Mordor pode estar ligado tanto à escuridão mágica de Sauron quanto ao legado sombrio de Morgoth. Agora olha só que curioso. Talvez Morgoth não tenha sido o único responsável por isso, mas eu vejo uma grande ligação entre o legado gelado dele e lugares como Mordor. Se a gente olhar para o extremo norte, por exemplo, a Baía de Gelo é uma lembrança clara desse rastro frio que ele deixou. Então faz sentido pensar que Morgoth pode ter parte da culpa pelo motivo de Mordor ser tão gelada. Claro que Sauron também seguiu esse mesmo caminho, e a própria presença dele ajudava a manter esse clima sombrio. Isso tudo volta para a ideia de que o frio, quando ligado ao mal e à morte, não é algo natural. Talvez até no momento em que Sauron caiu, o clima tenha mudado um pouco. As nuvens se abriram, a escuridão diminuiu e partes de Mordor ficaram mais quentes de novo, voltando a algo mais próximo do natural. Se a gente observar outros lugares ligados à morte, como os pântanos dos mortos, ou as colinas dos túmulos, eles também são descritos como locais gelados e sombrios. Venha, mestre, mas vai levar você para o caminho seguro pela névoa. Tudo parece se encaixar. Morgoth era quase um mestre em extremos. Tanto o frio congelante quanto o calor destruidor seguiam ele, junto com a sombra da morte. Era como se a própria Terra-média carregasse esse tema. O mal, a morte e a escuridão estão sempre mais ligados ao gelo e ao frio do que o calor ardente. Isso é curioso porque, na prática, Mordor parece um lugar vulcânico, infernal, cheio de cinzas e calor sufocante, onde qualquer um imaginaria temperaturas altíssimas, como um dia escuro de 40 graus, mas a realidade é mais complexa. No fim das contas, Mordor mostra exatamente esse contraste. O fogo e a lava do Monte da Perdição contra o frio pesado que vinha da sombra de Sauron e do legado de Morgoth. Não é só questão de clima, é simbólico. O mal pode queimar, mas na maioria das vezes ele congela, paralisa, tira a vida. E é nesse choque entre o frio da morte e a chama da esperança que a história de O Senhor dos Anéis ganha ainda mais força. Acordem, preguiçosos, temos que ir, sim! Temos que ir logo! Mas agora eu quero saber de você. O que você acha desse contexto de que o mal está sempre ligado a coisas frias? Será que os extremos sempre se conectam com a escuridão, enquanto as versões mais suaves, o calor de uma chama ou o frio de uma brisa leve, podem estar mais ligados ao bem e à esperança? Me conte a sua opinião aqui nos comentários. Deve estar ficando tarde. Não é nem meio-dia. Os dias estão ficando mais escuros. No mais, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer. E ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! Nós está bem perto agora. Bem perto de Mordor. Oi gente, eu tô passando aqui no final do vídeo só para lembrar vocês de deixarem o like, comentarem o que acharam, darem aquele hype no vídeo e se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. Isso ajuda demais o canal a crescer. Então é isso, até o próximo vídeo.